Então, antes de falar da 28ª rodada do Brasileirão, tivemos um jogo atrasado da rodada 12 acontecendo no último sábado, durante a data FIFA. E o Palmeiras jogou contra o Juventude então no Allianz Parque e venceu por 4-1. Foram duas goleadas em sequência então do Palmeiras. Contra o Juventude teve gol do Rafael Veiga, que está voltando ao time titular do Palmeiras e está vivendo um bom momento depois de uma sequência negativa. Bruno Rodrigues, que ficou quase 2 anos afastado dos gramados, marcou um gol nessa partida. Bruno Fux também marcou, está vivendo um grande momento o zagueiro alviverde. E o Felipe Anderson, que finalmente também está correspondendo. Ele não teve problema de lesão, mas demorou muito para entregar, né, o que se esperava dele com a camisa do Palmeiras, visto que ele era um jogador muito importante na Lazio, é um ídolo da equipe italiana. E quando veio de lá, estava em alta. Tanto que ele tinha interesse da Juventus, mas optou por vir para o Palmeiras. E abrindo a rodada 28, o Palmeiras meteu mais uma goleada, dessa vez no Red Bull Bragantino. Um confronto paulista. O Palmeiras venceu de virada a equipe de Bragança Paulista por 5-1. Que virada, né? Uma goleada. O Bragantino saiu na frente com o gol de pênalti do John. A lei do ex entra em ação. O John revelado pelo Palmeiras. Esse gol saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. E nos acréscimos da primeira etapa, o Bruno Fux empatou para o Verdão. No segundo tempo, o Vitor Roque virou o jogo para o Palmeiras, vivendo um grande momento. O Vitor Roque, um dos artilheiros do campeonato. Ele também não teve um início muito bom com a camisa do Palmeiras, foi bem cobrado porque não estava marcando gol. Nem acho que ele estava jogando tão mal, mas o que se espera de um camisa 9 é gol, e o Vitor Roque não estava fazendo. Hoje ele está fazendo muito gol, e isso se deve muito quando o Abel Ferreira finalmente encontrou ali a escalação do Vitor Roque junto com o Flaco Lopes, que nem foi titular nesse jogo. É bom dizer que o Flaco, que estava jogando a data FIFA com a seleção da Argentina, jogou na terça-feira, então ele foi poupado, entrou no segundo tempo e também deixou o gol dele. O terceiro gol do Palmeiras foi marcado pelo Felipe Anderson, Flaco Lopes marcou o quarto e o Vitor Roque marcou o quinto, chegando agora a 10 gols no campeonato. 10 ou 11? 12, na verdade, né? 12 gols do Vitor Roque nesse Brasileirão. Então, grande vitória de virada do Palmeiras, segue na liderança, agora com 61 pontos. E ele ainda tem um jogo atrasado para fazer contra o Santos. O Flamengo também tem um jogo atrasado contra o Sport. E no domingo tem um confronto direto entre eles. Caso o Flamengo vença, ele vai justamente empatar a pontuação do Palmeiras. Mas aí os dois vão ter um jogo a menos. O Flamengo também entrou em campo na quarta-feira contra o Botafogo. Em um confronto regional, estadual, mas esse sim é um clássico, né? Uma grande rivalidade entre Botafogo e Flamengo, com direito à provocação da torcida do Botafogo no mosaico, nas faixas. Mas dentro de campo não deu. O Flamengo não deu chance ao Botafogo. 3-0. Pedro abriu o placar e foi eleito o craque do jogo. Grande partida dele, com gol, uma bela jogada do Arrascaeta. Depois ele dá assistência pro gol do Luiz Araújo, né? O Pedro dá assistência pro Luiz Araújo. E o Gonzalo Plata, saindo do banco de reservas, faz o gol com o Carrascal, que também saiu do banco e acertou um cruzamento perfeito. E o Plata também foi perfeito na cabeçada. O Botafogo tem problemas, que todo mundo já sabe desse ano, planejamento mal feito, a troca de treinador, a demora na escolha do treinador, a escolher o Renato Paiva, e depois vem o David Ancelotti, que está fazendo o primeiro trabalho como treinador da carreira, tem responsabilidade sim pelos resultados do Botafogo, mas não é demitido. Aí falam até, ele está pressionado, se perder o Flamengo vai ser demitido. Perdeu, foi de 3-0, que para muitos é goleada, né? Outros chamam de placar clássico. Eu não acho que é uma goleada, é uma quase goleada, mas é uma derrota doída, principalmente dentro de casa, e para o maior rival. Mesmo assim, o David Ancelotti segue no comando, eu nem acho que tenha que demiti-lo não. O Botafogo, para mim, deve ir com ele mesmo até o final do ano, porque o cara tá em período de experiência. O Botafogo não vai ser rebaixado. Ainda tem um grande risco de ficar fora da Libertadores, isso seria vexaminoso, mas já foi um vexame ter perdido todos os títulos que disputou, de forma precoce. Pô, o Botafogo ser eliminado da Libertadores pela LDU. Ah, mas o São Paulo também foi. Ok, o São Paulo também tá passando vergonha. Mas no caso o Botafogo é até pior, porque o São Paulo tem muitas lesões e um time ruim, limitado. O Botafogo tem lesões sim, e teve principalmente perda de jogadores por venda, mas aí é decisão do Textor vender, decisão dos jogadores de sair, e o Botafogo teria que fazer a reposição. E fez, em algumas posições tem jogadores que não estão rendendo. É o caso do Joaquim Correia, pra mim tá decepcionando demais, esperava mais dele.
O próprio Arthur, que não sai do time e não está entregando. O Savarino não foi embora e teve uma queda vertiginosa do ano passado para esse. É a situação do Botafogo, né? Saiu o John do gol, o Neto veio, jogou 2 partidas mal, se machucou e agora tá o Léo Link, que não é ruim, mas não tá no nível do John ainda. Não sei se vai chegar. E o Arthur Cabral também não tá entregando o que o Igor Jesus entregava, né? Principalmente em características sem ser o gol. Porque o Igor Jesus talvez ele não fosse um grande artilheiro, como é o Pedro, como é o Verrete. Mas o que ele agregava de jogo pro Botafogo, né? Pelo menos no esquema do Arthur Jorge principalmente, mas também estava entregando ali com o Renato Paiva, tanto que o Igor Jesus faz o gol lá no PSG, né? Mesmo que tenha sido uma vitória, querendo ou não, na sorte, né? O Botafogo teve sorte naquele jogo, não dá pra dizer que não teve. O Arthur também não tá entregando gols que o Igor não entregava. O Igor entregava mais gols que o Arthur. Porque esperava, o Arthur ele é mais artilheiro, não tá sendo. E do lado do Flamengo, viu uma sequência ali um pouco ruim, mas volta a vencer, uma vitória para dar confiança aí no Clássico, e agora vai com tudo para cima do Palmeiras, vai ser um jogo incrível, né? O Palmeiras está vivendo seu melhor momento na temporada, depois também de altos e baixos, eliminação na Copa do Brasil, derrota no final do Paulista, campanha que apesar de ter ido longe até as quartas de final do Mundial, o Palmeiras não jogou bem jogo nenhum lá, inclusive eliminando o próprio Botafogo, né? Ainda na quarta-feira teve Mirassol e Internacional. O Mirassol saiu na frente com o gol do Neto Moura, e tomou empate com o gol do Thiago Maia. Mas aí entrou em ação o artilheiro Reinaldo, que tá querendo uma vaga na seleção. Ele falou sobre isso. E cara, dá pra questionar? Dá pra dizer que é um absurdo o Reinaldo ir pra seleção, visto que nossos laterais não são unanimidade hoje. Na lateral esquerda vimos um Carlos Augusto que não aproveitou a chance que teve. O Douglas Santos é quem tem ido bem. Nas oportunidades que teve ele foi bem. Do lado direito o PH foi convocado e mandou bem, inclusive marcando o gol. E o Reinaldo tem 10 gols no campeonato, é um lateral artilheiro e nem todos os gols são de pênalti. Que fala, ele faz muito gol de pênalti porque ele é o batedor oficial do Mirassol. Mas não, o gol que ele fez nessa partida inclusive foi espetacular. Sem ângulo, ele meteu a bola na trave direita do gol do Antony, que falhou no primeiro gol, goleiro fraco também. O destaque desse jogo, negativo, foram os goleiros, né? O Antony do lado do Inter e o Muralha do lado do Mirassol, porque ele rebateu uma cobrança de falta que era pra segurar, ele rebateu no pé do Thiago Maia. O Mirassol não pôde contar com o Walter nessa partida e o Inter também não pôde contar com o Rocher. Mas falando do Reinaldo, talvez o Ancelotti olhe pra ele leve, por que não? O Reinaldo teve um grande campeonato lá na Chapecoense, quando ele participou da reconstrução do clube. Tanto que aí ele voltou pro São Paulo, teve alguns anos bons, outros mais ou menos. No Grêmio ele começa bem, termina mal. No Mirassol ele tá talvez vendo seu auge de novo. Acho que ele nunca marcou tanto gol, né? Embora ele sempre tenha sido um lateral cobrador de bolas paradas, né? Faz gol de falta também. Mas ele tá aí no momento excelente como está o Mirassol, o quarto colocado do campeonato, o melhor estreante da história da Série A. Nunca um time veio da Série B e jogou tão bem a Série A no ano seguinte. Claro, você teve times aí como o Grêmio, que já foi rebaixado e voltou bem, mas eu tô falando estreante mesmo, né? O Mirassol nunca jogou a Série A antes, tá jogando pela primeira vez e nunca um time fez uma campanha tão boa quanto a equipe do interior de São Paulo. Só para destacar, o Negueba fez o terceiro e último gol do jogo. Trabalho do Ramon Dias no Inter até agora não melhorou em nada muita coisa em relação ao Roger Machado, né? Que não dava mais pro Roger continuar. O Ramon Dias que é conhecido por salvar times de situações complicadas na zona de rebaixamento, só que o Inter não tá lá, né? O Inter não tá na zona de rebaixamento. Ele tá querendo entrar, mas tá difícil de entrar também. Tá mais difícil de entrar do que sair. O Sport empatou em 1 a 1 com o Ceará. O Sport já tá rebaixado, todo mundo sabe, não tem como, né? O time tá com 17 pontos. É até bom ressaltar que o Sport melhorou no segundo turno, perto do que foi no primeiro, né? Ele conseguiu 2 vitórias, uma na verdade foi no final do primeiro turno contra o Grêmio e uma no segundo turno. E agora empata com o Ceará, é um tropeço pro Ceará, que não faz um campeonato ruim dentro da sua expectativa. Ele tá fora da zona, pode terminar ainda com uma classificação para a Sul-Americana, mas empatar com o Sport sempre é um tropeço. E nesse jogo o Ceará poderia até ter perdido, como poderia ter vencido também. No final o empate foi o resultado justo pelo que as equipes jogaram. E os gols saíram na reta final da partida, né? Assistência de Lucas Lima,
Gol de Pedro Raul pro Ceará. Pedro Raul que parecia... Acho que travou aqui o PC, hein? Voltou. O Pedro Raul parecia fazer uma campanha de artilharia como foi do Goiás, né? Quando ele estava no Goiás, lá foi artilheiro do campeonato junto com o Cano na época. Não, Cano não, foi outro jogador. Mas ele deu uma caída aí no número de gols. Chegou a 10 agora no campeonato. Não, 8. Chegou a 8 gols. Não tá aparecendo entre os principais artilheiros ainda. Não sei se vai aparecer, né? Mas em comparação ao que ele jogou no Corinthians e no Vasco, ele tá bem no Ceará. Falando em Corinthians, o Corinthians foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Santos sem Neymar novamente, ele estava lá no camarote acompanhando o jogo. E aí viu o Santos fazer uma das suas melhores partidas no campeonato. Grande vitória do Santos por 3-1. Aos 4 minutos, Zé Rafael abriu o placar para o Santos. O Corinthians não teve o Hugo Neneca nesse jogo. Jogou com a seleção na terça-feira, lá no Japão. Então, assim como outros jogadores que foram convocados, Paulo Henrique no Vasco, Fabrício Bruno no Cruzeiro, não jogaram nessa quarta-feira, já que o jogo do Brasil foi na terça. Então, o Felipe Longo, goleiro de 1,98 de altura, foi o titular do Corinthians, não conseguiu segurar o Zé Rafael. E acho até que era uma bola defensável essa aí. O Barreal fez 2-0 pro Santos, ele tinha cobrado uma falta e na sequência ele meteu uma bola no ângulo, golaço do Barreal. E no começo do segundo tempo, aos 10 minutos, pênalti pro Santos. Pênalti bizarro cometido pelo JP, eu acho, do Corinthians, né? Agarrou ali o jogador do Santos, que foi o próprio Zé Rafael, se não me engano. E aí o Rollraiser, o Guilherme cedeu, né? O Guilherme é o batedor de pênaltis na ausência do Neymar. Mas ele deixou o Rollraiser bater, tá precisando dessa confiança. Bateu, fez o gol 3-0 pro Santos. O Corinthians até desconta pouco tempo depois com o Ranieri. Bola pra mim também defensável, mas o Brasão, depois daquele choque de cabeça, ela não tá vivendo um grande momento. E não interessa, né? Porque o Santos ganhou. Embora saldo de gol seja importante, a vitória é mais, os 3 pontos são mais. E o Santos continua ainda sendo o primeiro time fora da zona. Agora chega a casa dos 30 pontos. E o Corinthians tem que abrir o olho, porque tá ali perto também, né? É uma campanha de altos e baixos do Corinthians. O Corinthians está com 33 pontos, o Santos com 31. Daqui a pouco eles trocam de posição. É que o Santos vai ter uma sequência muito negativa pela frente, o Corinthians um pouco mais razoável. E aí o Memphis Depay, que também jogou com a seleção da Holanda na data FIFA, estava no banco, foi pego rindo enquanto o Corinthians perdia lá, ele entra, mas não consegue fazer nada, né? E é notável a queda de rendimento do Yuri Alberto, não só pela aquela cavadinha, né? E naquele jogo ele ainda fez gol depois, mas o Yuri Alberto estava vivendo um grande momento quando estava jogando ao lado do Memphis. Depois que o Memphis começou a ficar fora há muito tempo, o rendimento do Yuri também caiu. Teve um momento também que o Yuri estava machucado, o Memphis estava jogando. Mas assim, o Memphis está entregando pouco perto do que ele ganha, né? E na seleção da Holanda ele está sempre entregando. Pelo menos nas eliminatórias. No mata-mata ele já não aparece, né? Eurocopa, Copa do Mundo. Pelo menos é o que dizem os holandeses, né? Não sou eu que estou falando. Mas é um fato mesmo, né? Não é uma opinião. No Castelão, o Vasco quebrou um tabu de quase 20 anos, ou mais de 20 anos, sem vencer o Fortaleza lá no Castelão e venceu 2-0. Ryan e David, o DVD, marcaram os gols do Vasco. E detalhe, o Vasco ganhou com um jogador a menos desde o final da primeira etapa. Aos 40 minutos, Hugo Moura foi expulso por uma entrada imprudente, entrando de sola na canela do jogador do Fortaleza. E aí foi expulso justamente. O Vasco conseguiu, mesmo com o jogador a menos por muito tempo, fez o gol ainda no final do primeiro tempo, nos acréscimos ali o Ryan, aproveitando uma escapada ali, que o Fortaleza estava quase todo no campo ofensivo do Vasco. Coutinho descola um lançamento que acaba ali o Ryan partindo em velocidade e marcando o gol. Ryan marcando o gol em rodadas seguidas. Hoje, para mim, é o atacante mais decisivo do futebol brasileiro. Fez gol contra o Cruzeiro, fez gol contra o Flamengo, faz gol agora contra o Fortaleza, numa situação complicada para o Vasco. Ele ainda não tem assistência no campeonato, mas é um dos artilheiros já com 10 gols, 11 na verdade.
Tá vivendo um grande momento o Ryan. 19 anos de idade. É o jogador sub-20 com mais gols em 2025. Eu espero que o Vasco venda ele muito caro. E acho que o Ancelotti tem que observá-lo sim para a seleção. E ele que não foi liberado pelo Vasco para jogar a Copa do Mundo Sub-20. E fez falta na seleção, né? Mas eu acho que é muito mais importante jogar a nível profissional. E o Vasco não podia se dar ao luxo de liberá-lo, né? De maneira nenhuma. Já que ele é o principal jogador do time hoje, junto com o Coutinho, junto com o Léo Jardim. Ele é o principal atacante da equipe. E o Verratti, que é o capitão, acabou sendo barrado no dia do aniversário dele, né? 37 anos, completados nessa quarta-feira, dia 15. Mas ele acabou indo pro banco de reservas e nem entrou. Eu acho que ele entraria se o Vasco não tivesse tido a expulsão do Hugo Moura. Mas como foi expulso, o Diniz teve que fazer alterações diferentes. O ataque titular foi Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. E acho que vai seguir assim. Funcionou muito bem. O Andrés Gomes fez uma grande partida. É um cara muito rápido, difícil de parar ele. E eu tô imaginando ver ele de titular junto com o PH, né? Que os dois são rápidos demais ali do lado direito. Nessa partida o PH, por ter jogado com a seleção, foi poupado, assim como o Hugo Souza lá no Corinthians e o Fabrício Bruno no Cruzeiro. Então o Tietchan teve que ser improvisado de lateral direito, porque o Pumita também estava na data FIFA, então começou no banco, segundo tempo entra, e até participa da jogada do gol do DVD, né? Ele cruza ou finaliza, o goleiro do Fortaleza espalma, e aí o DVD aparece fazendo valer a lei do ex, 2-0 pro Vasco no final do jogo. Teve confusão, 3 expulsos do lado do Fortaleza depois que o jogo acabou, Kusevich, o Barreiro e o Paulo Roberto. O Barreiro foi expulso ainda antes do jogo acabar. E foi ele que gerou a confusão, né? Ele não saiu, não foi pro vestiário antes do apito final. E aí começou empurra-empurra, o Diniz empurrando os jogadores do Vasco para tirá-los da confusão. Muita gente dizendo, passou do ponto, por que o Diniz faz isso? O Diniz é assim e os jogadores não se ofendem com isso, com os xingamentos dele, né? Teve a confusão com o Tietchan lá no São Paulo, foi resolvido, tanto que agora eles estão juntos novamente. E o Diniz é mais que um treinador pro Vasco, ele é um paizão. E o Vasco tem a terceira melhor campanha do segundo turno. Só não está melhor que Palmeiras, que é o líder, e o Flamengo, que é o segundo. Então o Vasco é o terceiro colocado no retorno. O Diniz completou 19 jogos à frente do Vasco. A estreia dele foi justamente contra o Fortaleza no primeiro turno. Estreou com 3-0 e agora vence por 2-0, quebrando esse tabu aí de anos seguidos do Vasco sem vencer o Fortaleza no Ceará. Agora o próximo jogo é contra o Fluminense, um velho conhecido do Fernando Diniz. Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão, clássico mineiro. Cruzeiro ainda lutando pelo título, mas com esse empate ele fica mais distante. O Cruzeiro não tem jogo a menos, ele tem um jogo a mais em relação ao Palmeiras e Flamengo. Esse empate é negativo. O Cruzeiro perdeu o Cássio logo no começo da partida, num choque de cabeça. E ele acabou sendo substituído. Entra no lugar dele então o goleiro Léo Aragão. E aí o Cruzeiro, no começo da segunda etapa, abre o placar. Assistência do Caio Jorge e gol do Matheus Pereira. Só que pouco tempo depois o Caio Jorge é expulso, porque ele acusou o árbitro de estar roubando a favor do Atlético. E o Atlético já tinha empatado o jogo nesse momento, né, com o Juan. De cabeça, belo cruzamento do Guilherme Arana. E aí o Caio Jorge fez esse sinal que significa roubo. E aí o árbitro expulsou, porque ele não estava roubando. Então o Caio Jorge é expulso, parece também que ele apertou a mão do cara que estava machucada. Mas não foi por isso que ele foi expulso, não. Não sei se ele já tinha amarelo, né? Eu estava assistindo o jogo do Vasco com o Fortaleza, dando uma olhada ali em Santos e Corinthians, que estava no YouTube. Não observei ao vivo o Atlético e Cruzeiro, só vi os lances depois. Então a expulsão do Caio Jorge se deu por conta disso aqui que ele fez, e não exatamente por esse lance que eu nem cheguei a ver, né? Dele ter apertado a mão do cara que estava machucado. Enfim, 1-1, resultado ruim pro Cruzeiro, menos mal pro Atlético, mas o Atlético também faz um campeonato terrível, mas é melhor empatar do que perder, esse ano que estava perdendo. Só que aí você pega, né? O Atlético teve um jogador a mais por muito tempo e não conseguiu virar o jogo. É complicado também, né? A torcida queria a vitória, lógico. O Atlético teve mais finalizações, mais posse, mas nada que tenha levado muito perigo ao gol do Cruzeiro, que nem tinha. Além de ter perdido o jogador que foi o Caio Jorge expulso, o Cássio foi substituído. O goleiro do Cruzeiro sem ritmo praticamente, né? O Léo Aragão. Então é um tropeço para as duas equipes.
Pelo momento do Atlético, o Cruzeiro não ter vencido. E pelo Cruzeiro, e pela circunstância, né, de ter um jogador a mais, o Atlético não ter conseguido a virada. Na quinta-feira, o Grêmio venceu o São Paulo por 2-0 na Arena do Grêmio. O gramado da Arena do Grêmio melhorou bastante aí depois de ter sido adquirido pelo clube. E aí, o São Paulo vivendo um momento muito ruim, o Grêmio também. São Paulo está até na frente da tabela, mas há muito tempo não pontua direito, não sai dessa casa aí dos 38 pontos da oitava posição. Daqui a pouco vai perder, tomara que perca pro Vasco mesmo, né? Essa posição. O Grêmio chegou a 36 pontos também, que é a mesma pontuação do Vasco, inclusive. Carlos Vinícius marcou os 2 gols do Grêmio e poderia ter até sido mais. Poderia ter sido mais. São Paulo com os problemas do departamento médico, os Cássio machucou de novo, o Lucas voltou, mas não tá 100% e não vai ficar 100% até o final da temporada, provavelmente. São Paulo corre ainda até um risco de ser rebaixado, né? Ninguém tá seguro ainda aí. Antes dos 41 pontos, que costuma ser o que salva, mas às vezes nem isso salva, né? 43 é o garantido, e aí você só teria do Bahia pra cima com 43. Mas é isso, São Paulo com 38 pontos, Grêmio com 36. E acho que foi um dos melhores jogos do Grêmio no campeonato, dado também a dificuldade do adversário, né? No clássico Bavi, o Vitória foi o mandante no Barradão e venceu por 2-1. O Bahia, que ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras e perdeu para o Vitória, que não ganhava de ninguém há bastante tempo. Mas venceu o clássico, vitória importante para a equipe se manter viva ainda nesse sonho de escapar do rebaixamento. Chegou a 28 pontos. O Bahia, que quer uma vaga na Libertadores, essa derrota é complicada, mas clássico é clássico. E tudo pode acontecer. Aconteceu a vitória do Vitória. Renato Kaiser, depois aí de 2 meses sem marcar, fez de pênalti, abriu o placar. O Thiago até empatou pro Bahia, mas Raul Cáceres fez o gol da vitória do Vitória. E no final o Dudu foi expulso, porque Bavi, se não tiver expulso, não é Bavi, né? E o Rogério Ceni, que depois de muito tempo conseguiu vencer o Flamengo, ele ainda tem uma dificuldade para ganhar clássicos contra o Vitória. Apesar de ter sido campeão estadual esse ano, o retrospecto ainda é positivo ou negativo para o Bahia e favorável ao Vitória, né, no geral dos jogos. E para encerrar a rodada, Fluminense e Juventude no Maracanã, um jogo terrível de ruim, mas o Fluminense saiu com a vitória no final. Golaço do Thiago Silva de voleio. Na hora eu pensei que tinha batido na canela dele, mas não, ele pegou no pé mesmo, sabia o que estava fazendo e conseguiu tirar as chances do Jandrei de defender, né? Até porque o Jandrei já não tem muita chance de defender. E o time do Juventude, o treinador, o Thiago Carpini, todo mundo reclamou bastante do escanteio que gerou o gol do Fluminense, apesar do cruzamento não ter sido do escanteio em si, mas a jogada se originou no escanteio, gerado por conta da cera do Jandrei. Tem aquela regra dos 8 segundos do goleiro para repor a bola. E se o cara passar desse tempo, é posse de bola para o adversário, é escanteio. E o Jandrei fez isso mais de uma vez, até se você for ver, e o árbitro no final resolveu dar esse escanteio pro Fluminense. E aí sai o gol. Isso acontece muito e dificilmente é dado, mas é regra. Nesse caso, nessa quinta-feira mesmo, aconteceu lá em Grêmio e São Paulo. Teve essa inversão de bola. E aí acabou culminando no gol do Fluminense. Juventude pra mim já tá rebaixado junto com o Sport. Fortaleza também tá numa situação bem complicada, mas eu vejo com mais condições ainda de escapar. Se bem que depois da confusão lá no jogo contra o Vasco, pra mim aquilo lá foi postura de time rebaixado. Eu acho que o Fortaleza não se salva mais. Quem tem essa chance maior é o Vitória. Mas sinceramente, pra mim, os 4 que estão na zona vão cair. Eu acho que os 4 que estão lá embaixo vão cair. Mesmo que Corinthians, Atlético, Inter estejam fazendo muita força pra entrar, o Santos também, né? O Santos ganhou agora aí, mas vinha de uma sequência ruim, vai ter uma sequência muito complicada, onde a chance de perder a maioria dos jogos é gigante, mas futebol é futebol e surpresas podem acontecer. Então, a lei do ex salvou o Fluminense. Thiago Silva, 41 anos, golaço, deu a vitória ao tricolor. A classificação após 28 rodadas, não para Palmeiras e Flamengo, que só jogaram 27. E vão jogar o seu 28º jogo, um contra o outro no domingo, valendo a liderança.
Palmeiras tem 61 pontos, Flamengo tem 58. Cruzeiro tem 53 na terceira posição, em 28 jogos. O Mirassol também com todos os jogos tem 49 pontos. Botafogo 43. Bahia 43 também. O Fluminense chegou a 41 e é o sétimo colocado. São Paulo é o oitavo com 38. Vasco é o nono com 36. Red Bull Bragantino, décimo com 36 também. Grêmio também tem 36, é o décimo primeiro. Ceará tem 35, é o décimo segundo. Corinthians e Atlético Mineiro tem 33 cada um. Internacional tem 32, é o 15º. Santos é o 16º com 31. E abrindo o Z4, Vitória tem 28. Fortaleza tem 24. Juventude 23. E o Sport tem 17. O artilheiro do campeonato continua sendo Caio Jorge, mas há algum tempinho já que ele não marca, né? 15 gols e não joga na próxima rodada porque foi expulso contra o Atlético. Arrascaeta tem 14, Verratti 12, Vitor Roque chegou a 12 e Pedro chegou a 11. Desses aí, os únicos a marcarem essa rodada foram Vitor Roque e Pedro. Arrascaeta deu mais uma assistência, agora ele tem 11. Caio Jorge também deu mais uma assistência, agora ele tem 7. Matheus Pereira também tem 7. Maurício do Palmeiras, Alan Patrick do Inter e Lucas Piton do Vasco tem 6. Então, na próxima rodada, rodada 29, que começa neste sábado, teremos Corinthians e Atlético Mineiro, 6h30. 9 da noite, Cruzeiro e Fortaleza, apenas 2 jogos nesse sábado. Aí no domingo tem Flamengo e Palmeiras, o único jogo das 4 da tarde. Uma final antecipada. E pode ser final também na Libertadores. E nesse momento, né, que Palmeiras e Flamengo estão se degladiando nos bastidores, Leila Pereira, o BAP, né, os dois presidentes. Esse clássico vai ser demais, né? Bom, a expectativa é alta, mas no primeiro turno eles não entregaram um grande jogo. Muitas vezes, inclusive, você tem uma grande expectativa para Flamengo e Palmeiras, o jogo é ruim. Espero que dessa vez, né, tenhamos um bom entretenimento. O jogo vai ser no Maracanã. No domingo também tem um confronto alvinegro entre Ceará e Botafogo no Castelão, 6h30 da tarde ou 6h30 da noite, 18h30. Mirassol e São Paulo no mesmo horário, assim como Internacional e Sport Recife. O Bahia enfrenta o Grêmio às 8h30. E aí 3 jogos na segunda-feira, né? Pra mim é inacreditável que se tenha 2 jogos apenas no sábado e 3 numa segunda-feira. Mas é a CBF montando aí a tabela. Então segunda-feira tem Juventude e Bragantino, Vasco e Fluminense. Juventude e Bragantino às 19 horas, Vasco e Fluminense às 19h30 e Santos e Vitória às 9h30. Olha, né? Por quê? Porque, Vasco e Fluminense não poderia ser no sábado porque o Fluminense jogou na quinta. Mas não poderia ser no domingo? Flamengo e Palmeiras poderia ser no sábado. Mas a Globo quer passar o jogo, muda o dia.